Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Graças a Deus, não é verdade? Deixa eu ajeitar uma almofadinha aqui para ficar melhor. Isso mesmo, graças a Deus. Tudo vai bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Estou aqui com um quadro maravilhoso de um leão da tribo de Judá, que o irmão José, esse profeta extraordinário, pintou. Que coisa maravilhosa. Olha que imagem linda, irmãos. José é um artista e isso vem da habilidade, da influência do Espírito Santo de Deus na vida dele, amém? E nós sabemos que a doce influência da unção nos traz o conhecimento perfeito de Deus. Sabemos pouco a respeito de Deus. Deus não pode ser visto, mas tudo que nos rodeia prova que Ele existe. O nosso conhecimento de Deus é aprofundado de uma forma muito real pela presença e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para o conhecimento de Deus. Aleluia, graças a Deus por isso. O nosso conhecimento da física, química e biologia não depende do Espírito Santo. O nosso conhecimento da química depende de sermos capazes de compreender as verdades que são ensinadas e explicadas pelos professores. Quanto mais lógicos somos, tanto mais poderemos entender a matemática, história ou psicologia, mas não podemos conhecer a Deus por meio de processos da lógica ou raciocínios. Você vai conhecer a Deus pela ajuda do Espírito Santo. Não podemos saber nada sobre Deus a menos que Ele nos ajude. É por isso que devemos orar pedindo a influência do Espírito Santo. Toda vez que você ler na Bíblia ou ouvir uma mensagem, aleluia, sem a influência do Espírito Santo, você não vai entender a maioria das coisas da Bíblia. Você vai receber na carne, pode ficar magoado, zangado, ofendido e até sair da igreja ou desistir da fé. Você se lembra quando Jesus perguntou a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Em seguida, perguntou a Pedro: eu, Pedro, vou responder quem dizes que os homens são vocês. Os homens dizem que você é um profeta, você é esse, aquele, o Elias que voltou. Mas eu digo que tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus reconheceu que o Espírito invisível de Deus tinha revelado algo especial para Pedro. Ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Deus Todo-Poderoso. Ele passou a desenvolver um relacionamento mais próximo com Pedro, porque reconheceu que Deus tinha trabalhado em Pedro, dando a ele o tipo de conhecimento e compreensão que ele tinha. Veja, uma criança pode ver um milagre: curas, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, assistir uma poderosa pregação e ensino, mas ainda assim não conhecer a Deus. Você não reparou como seus filhos, e os filhos de alguns pastores, recebem o ensino da palavra de Deus durante anos, mas crescem descrendo da palavra de Deus? Eu sei de filhos de grandes pastores que se declararam ateus. Não são constantemente os ensinamentos e a pregação da verdade que converte as pessoas. É a poderosa influência do Espírito Santo, que suaviza o coração de um ser humano, de uma criança, transforma e conduz em direção a Deus. É por isso que oramos, aleluia, aleluia, para que o Espírito Santo se mova para influenciar e afetar os nossos filhos e a nossa congregação. É o Espírito Santo que amolece o coração e faz acreditar em Deus e amar a Deus. O nosso conhecimento pessoal de Deus e do nível de revelação que nós temos sobre o ministério de Jesus depende inteiramente do que o Espírito Santo ajudar a entender. Sem a influência do Espírito Santo, nós não vamos saber muito pouco sobre Deus e entender muito pouco sobre Ele. É por isso que Jesus reagiu à declaração de Pedro e disse: aleluia. Sabe, irmãos, eu estou com a unção até agora do culto, estou ainda meio enrolado para falar. Eu saí meio embramado, assim, do poder da unção. Ela está aqui no meu corpo. Aleluia.
É por isso que Jesus reagiu a Pedro, a sua declaração, e disse: carne e sangue não te revelou isso para você. Em outras palavras, um ser humano, ou esforço humano, uma lógica, nunca fariam você saber entender tão grandiosa a revelação espiritual. Em toda a Bíblia é clara a mensagem que é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Deus, entender a palavra e conhecer a verdade. O Espírito Santo nos influencia no conhecimento de Deus. A direção do Espírito Santo nos leva para a verdade. Sobre as doces influências do Espírito Santo, somos levados à verdade e realidades quando lemos a Bíblia. João 16:13 diz: e quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Aleluia! Os lembretes do Espírito Santo, como estamos sobre a doce influência dele, nos será constante lembrando sobre as coisas de Jesus. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Os ensinamentos vêm direto do Espírito Santo sobre a palavra. Quando estamos sobre a influência dele, nós recebemos o ensino diretamente do coração e da boca de Deus. Aleluia! Quanto a vós outros, em 1 João 2:27, quanto a vós outros, a unção dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O conhecimento do Espírito Santo estar sobre a doce influência do Espírito Santo nos tem um conhecimento a dar sobre tudo e todas as coisas. 1 João 2:20 diz assim: e vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tende conhecimento. O Salmo 103:7 diz: e ele manifestou o seu caminho a Moisés, em seus feitos aos israelitas. Os ministros de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E os filhos de Deus também são guiados pelo Espírito Santo. Quando estamos sob a influência da unção, aceitamos as mensagens ungidas dos apóstolos, profetas, mestres que Deus tem enviado a nós. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 2 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, o Espírito Santo nos ensina, nos influenciando, com graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. É importante demais essa comunhão para receber a influência, para poder andar na graça do Senhor Jesus Cristo e no amor de Deus. Quando eu travo uma comunhão com o Espírito Santo, eu ando na graça do Senhor Jesus Cristo e ando no amor de Deus. Meu querido, precisamos da influência do Espírito Santo. Precisamos nos associar a essa influência para receber a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Pisa na cabeça do diabo, diga para o diabo que você não vai ser mais lógico, você vai ser sim uma pessoa que vai estar andando na influência do Espírito Santo e recebendo revelações e pisando na cabeça dele, dizendo que ele é derrotado e ele é fracassado. Bom dia, pastor Beto Fernandes que te ama. Me perdoe, querido, estou um pouco cansado da ministração. A unção estava muito grande e eu tive que reter ela porque o Senhor falou comigo a respeito disso, que as pessoas tinham que receber pela fé. Em nome de Jesus, amém.